Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus encontrem lugar na sua vida, achem guarida na vida da sua família. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luana Cleia e eu estou aqui para compartilhar com a sua vida a poderosa palavra de Deus, que é capaz de fazer transformação na vida de todos aqueles que nele crê no Senhor Jesus. Eu gostaria hoje de compartilhar com você o versículo muito conhecido da Bíblia, João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O simples, ou melhor, o complexo fato, não é nada simples entregar o filho, mas o fato de Deus ter entregue o seu filho para morrer por pecadores nos provam que Deus é amor. E o que é amor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma descrição do que é o amor. E ele diz que o amor é paciente, é benigno, é longânimo, que ele não busca os seus próprios interesses, que ele não se ira facilmente, não suspeita mal, que ele busca sempre o bem do próximo. E assim é Deus. É assim que nós o vemos durante toda a leitura que fazemos da Bíblia, encontramos em Deus todas as características do amor verdadeiro. Sabemos que a nossa concepção de amor está bastante corrompida e deslocada daquilo que verdadeiramente é o amor, mas Deus continua amando como ninguém ama. Deus continua sentindo pela sua criação um profundo amor e um profundo desejo que aqueles que foram por ele criados se acheguem à sua presença e reconheçam a sua soberania. No livro de 1 aos Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 16, a Bíblia conta a história de duas mulheres. Eram duas mulheres prostitutas que moravam juntas numa mesma casa. Ambas engravidaram num período muito perto uma da outra, só que uma delas deu à luz primeiro e a outra 3 dias depois. Aconteceu que um certo dia, aquela mãe que deu à luz por último, quando ela dormiu, ela deitou-se sobre o seu filho e o matou. Então ela levantou-se à meia-noite e trocou as crianças. Colocou o seu filho morto perto da mãe, que tinha o filho vivo, e pegou o filho vivo e tomou para si. Quando aquela mãe acordou, ela percebeu que a criança morta não era o seu filho. E como ela não conseguiu fazer com que a outra mulher devolvesse o seu filho, ela levou o caso até o rei Salomão. Estamos vendo que é uma situação bastante difícil de se resolver. Mas como Salomão era um homem que tinha a sabedoria e o discernimento de Deus, a alternativa que ele encontrou foi que trouxessem uma espada e dividissem aquela criança ao meio. Uma parte ficaria com uma mãe e outra parte ficaria com a outra. A Bíblia nos diz que aquela mulher, que não era a mãe verdadeira da criança, disse assim: Isso mesmo, nem eu nem você fica com a criança. Mas a mãe verdadeira se moveu de íntima compaixão pelo seu filho. E ela foi capaz de renunciar o seu filho. E ela disse ao rei: Não, rei, por favor, entregue a criança para outra mulher, mas não mate a criança. Porque existia nela um amor profundo pelo filho. Ela foi capaz de renunciar o direito de ficar com a criança para que ele se mantivesse vivo. Que história interessante, não é mesmo? Mas você pode estar perguntando: o que é que isso tem a ver com o versículo de João 3,16? Tem muito a ver, porque com essas duas histórias, com o versículo de João 3,16 e com a história dessas duas mulheres, nós podemos comparar o quanto o amor de Deus é maior do que o amor que podemos sentir. Geralmente as pessoas comparam o amor de Deus com o amor de mãe. É verdade que o amor de mãe é um amor muito profundo, um amor capaz de renunciar muitas coisas pelo bem-estar do filho. Nós vemos nessa história que a mulher se sacrificou. Ela abdicou do direito de ficar com seu filho para que ele se mantivesse vivo. E aí está a principal diferença.
Uma mãe é capaz de se sacrificar pelo bem-estar do seu filho. Ela é capaz de renunciar muitas coisas para que o seu filho tenha vida, para que ele esteja bem, para que as coisas fluam de uma maneira organizada na vida dos seus filhos. Mas o amor de Deus é maior do que o amor de mãe, porque ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho em resgate dos pecadores. A Bíblia diz que Deus nos chamou a cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fizemos nada de bom para que ele fizesse um sacrifício tão grande como o que ele fez. Mas a Bíblia diz que ele prova o seu amor por nós, nos chamando nessa condição de pecadores, de rebeldes, de estarmos com a aliança quebrada com ele e dá o seu único filho para resgatar as nossas almas. Que amor grandioso, que amor incalculável é o amor de Deus. Eu espero que este amor alcance a sua vida. Talvez você se sinta tão só, talvez você se sinta não amado, talvez você não tenha nem mesmo uma mãe que dê amor para você, que dê carinho, que te dê refúgio, que te dê proteção. Mas eu quero dizer para você que existe um amor maior do que todos os amores, maior do que amor de mãe, maior que amor de filho, maior que amor de marido, maior que amor de irmão. O amor de Deus é grande e ele pode ser derramado sobre a sua vida. Você pode sentir hoje refrigério, você pode descansar hoje nos braços do Pai, se você assim quiser. Eu quero encerrar esta palavra mencionando um versículo que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Lá está escrito o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em resgate dos seus amigos. Este amor é o amor de Deus, é o amor de Jesus, que a si mesmo se entregou para salvar a minha alma, para salvar a tua alma. Jesus te ama. Talvez você não tenha ouvido durante muitos anos que alguém te ama. Talvez você tenha se sentido necessitado de um amor, de uma palavra, de um abraço. Mas eu quero dizer para você, no dia que se chama hoje, que existe alguém que te ama, que te cuida, que guarda a sua vida com carinho e que está sempre de braços abertos a te receber como filho. Que Deus abençoe a tua vida. E eu desejo que o teu dia seja um dia de paz e que você sempre encontre guarida nos braços do grande Salvador Jesus. Amém.